Foco, o poder da única coisa. De Vinícius Almeida. Seria muito egoísmo eu dedicar esse audiolivro a uma única pessoa ou a um grupo seleto de indivíduos. Como empreendedor, escritor e biógrafo, eu sou um conjunto de experiências que adquiri ao longo de minhas últimas 2 décadas, em especial por ter vivido histórias e aprendido por meio de percepções de mundo muito diferentes da minha. Isso fez com que minha visão se expandisse e meus horizontes irem além do que eu imaginei ser capaz. Dedico esta obra àqueles que passaram por minha vida e conseguiram, de alguma forma, contribuir para ser quem eu sou neste exato momento. Meu muito obrigado. Prefácio de Luiz Vasconcelos. Em 1951, o neozelandês Edmund Hillary idealizou escalar o Monte Everest, mas a tentativa não deu certo e ele recuou. Tempos depois, ele foi convidado para participar de um evento numa faculdade. Ao chegar, Edmund se deparou com a fotografia do Monte Everest no auditório, atrás do palanque. Ele ficou em silêncio por alguns minutos, virou-se para a fotografia e disse: "Monte, você parou de crescer, mas eu ainda estou crescendo e um dia vou te vencer." O tempo seguiu, e em 29 de maio de 1953, Edmund foi o primeiro, junto com o seu guia, Sherpa Tenzing, a escalar o Monte Everest. Desde os 9 anos de idade me descobri empreendedor. Já naquele tempo, minha mãe me colocou para vender seus jujus, que são sorvetes especiais de saquinho, na porta da escola. Os sorvetes caseiros eram realmente muito bons, e minha mãe não abria mão de fazer sempre o melhor. Ela usava produtos de qualidade e frutas naturais. Isso era realmente um grande diferencial. O produto era tão bom que vendíamos tudo, principalmente os de coco e coco queimado. Depois trabalhei como vendedor ambulante na feira, e por aí vai. Até que aos 13 anos, tive meu primeiro e único emprego registrado. Ali, fiquei por quase 20 anos. Decidi sair e empreender, montar meu próprio negócio no mesmo segmento, o de livros. Muitos me perguntam: você não se cansa de fazer a mesma coisa? Minha resposta é imediata e convicta. Quem faz o que ama, se realiza. Manter-se na mesma atividade é ter foco, característica fundamental para alcançar os próprios objetivos. O maior erro que cometemos é o de começar um negócio, ou mesmo entrar numa empresa e se desfocar, imaginando que estar em outra companhia ou atividade seria melhor. Quem age assim não sabe definir o próprio caminho e muito menos aonde quer chegar. Em Foco, o poder da única coisa, Vinícius Almeida mostra a importância de nos dedicarmos a uma única atividade com foco e a criar bons hábitos. Ele nos instrui a planejar as etapas da nossa vida e a saber dizer não, o que pode redirecioná-lo a alcançar grandes resultados na vida pessoal, profissional e espiritual. Não fique parado. O importante é definir seus objetivos e em que ponto da montanha você pretende chegar. Eu quero estar sempre no topo. E você? Luiz Vasconcelos, editor e investidor. Prefácio do autor. Escrevo este prefácio em março de 2021 e o mundo está pandêmico. Crise social, financeira, sanitária, entre tantas outras, desde que houve a nova Constituição da República Federativa do Brasil, em 1988. Apesar de tantos entraves e desafios sociais, ao longo desses últimos anos, conheci uma quantidade incrível de professores, empreendedores, atletas, artistas, executivos, pensadores, gerentes e pessoas em todas as funções empresariais e de todas as classes sociais que têm uma coisa em comum. São pessoas encantadoras, determinadas, e que possuem um brilho no olhar que não é comum nesse mundo contemporâneo. São pessoas que inspiram pela presença e convencem pelo exemplo. Pessoas que não se prestam a ficar paradas enquanto coisas adversas acontecem. Muito pelo contrário, elas transformam a sua realidade. E não somente isso, elas também impactam positivamente sua família, seu trabalho, sua cidade e até mesmo a nação com o resultado de seus esforços. E como você mesmo pode notar, isso não foi simples, foi trabalhoso, e mesmo assim, foi alcançado ao longo de um determinado período de tempo. Algumas buscavam o sucesso material, e conseguiram. Outras buscavam a plenitude e a paz de espírito, e lá estão hoje. Todas as perspectivas pessoais são válidas, pois eram seus objetivos de vida.
Contudo, todas elas tinham uma característica muito peculiar. Todas sabiam exatamente o que queriam e sabiam os árduos esforços até chegarem lá. Depois de um grande esforço para entender essas características, este audiolivro surgiu como uma forma de possibilitar a você, ouvinte, entender os seus próprios processos e entrar em um novo nível, o nível de plenitude nas ações e de máximo desempenho. Não existem fórmulas mágicas e muito menos regras para o sucesso. Quem fala isso é um verdadeiro vendedor de ilusões, porque o que funciona para uma pessoa pode não funcionar da mesma forma para outra. E a lógica disto é muito simples. Se houvesse somente 10 passos para ser feliz, acredito que todas as pessoas que lessem ou tivessem contato com esse material seriam de fato felizes. Mas isso não é o que parece acontecer ao nosso redor. Portanto, separe um espaço para si, estique seu corpo, refresque sua mente e prepare-se para seguir por um novo caminho, o qual você poderá ser capaz de encantar o mundo após ouvir esse valioso guia. Vinícius Almeida. Introdução. No ano de 2008, o mundo inteiro estava vislumbrado pelo mesmo cara. Você lembra? Talvez faça muito tempo, mas posso refrescar um pouco a sua memória. Em 2008, aconteceram algumas coisas interessantes no mundo. Barack Obama foi eleito presidente dos Estados Unidos. O mundo presenciou uma das maiores crises mundiais do mercado financeiro e assistimos às Olimpíadas de Pequim. E não foi o Obama que fez o mundo inteiro se apaixonar, apesar de ter feito grande parte dele. Em 2008, estávamos todos, não importava a inclinação política ou romântica, encantados por outro homem, Michael Phelps. Durante as Olimpíadas de Pequim, Phelps conseguiu o recorde de atleta com o maior número de medalhas de ouro olímpicas em uma única edição, o primeiro a atingir o feito em 36 anos. Ele era um fenômeno e continuou crescendo. Em 2012, na Olimpíada de Londres, Phelps ia repetir o sucesso, tornando-se o atleta com mais medalhas de toda a história dos Jogos Olímpicos. E mais vitórias viriam na sua história. Mas vamos voltar a 2008. Em 2008, durante a febre Phelps, vamos chamá-la assim, muitas matérias começaram a surgir na imprensa, investigando qual seria o grande segredo do sucesso do nadador. Muito se disse sobre suas características físicas, seus braços mais longos do que o normal e seu corpo que era tão flexível quanto o de um bailarino. O jornal inglês The Guardian chegou até a procurar a dieta do atleta, mostrando que ele consumia surpreendentes 12.000 calorias por dia, o equivalente ao que comem 5 homens adultos. Mas uma das matérias que falava do sucesso do nadador jogava luz sobre a relação que ele tinha com a mãe, Deborah. Phelps sofre de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A reportagem mostrava a importância do apoio da mãe dele, que, desde muito cedo, fez do atleta quem ele era, especialmente porque sempre acompanhou de perto a sua educação para garantir que, mesmo com o transtorno, Phelps recebesse todas as oportunidades possíveis. Enquanto explicava sobre TDAH, o repórter citou algo que me marcou muito. Um dos sintomas do TDAH que Phelps apresentava era algo chamado hiperfoco, o que significa que ele tem a tendência de focar muito mais do que as pessoas em coisas que o estimulam emocionalmente. Muitas pessoas com transtorno de atenção podem apresentar hiperfoco para aquelas coisas que amam fazer, só podendo ser interrompidas pela exaustão. É comum para as crianças com TDAH que amam videogames passarem horas e horas jogando, mas se tornarem borboletas dispersas quando precisam fazer a lição de casa para desespero dos pais. E adivinha o que era o videogame de Michael Phelps? Isso mesmo, natação. Quando ele vai para a piscina, nada, mas absolutamente nada, pode desviar sua atenção. Nem uma lembrança ruim, nem a preguiça, nem os gritos do treinador, nem mesmo se o ginásio pegar fogo. Ok, talvez essa parte seja menos boa, mas a questão é que, quando está nadando, treinando ou se preparando para nadar, Michael Phelps tem um foco que simplesmente não pode ser desviado, até porque ele não controla isso completamente. É claro, nenhum de nós desejaria passar pelas dificuldades que um transtorno como o TDAH apresenta na vida de alguém apenas para ser mais focado, ler um livro mais rápido, ser o cara mais produtivo do trabalho. Mas a questão é que, se todos nós pudéssemos aprender voluntariamente a focar pelo menos uma parcela do hiperfoco que Phelps dedica à sua profissão,
Você consegue imaginar onde chegaríamos? Como indivíduos e até como sociedade? Nosso mundo sofre de falta de foco generalizada e a incapacidade de se concentrar, seja em um objetivo, uma tarefa ou um propósito de vida, gera muito sofrimento para as pessoas. Quantas vezes você começa o dia de trabalho sabendo que tem 1 milhão de coisas para fazer, mas vai abrindo abas no browser do computador, respondendo e-mails, atendendo ligações, até perceber que já chegou a hora do almoço e aquela primeira tarefa ainda não ficou pronta? Ou estava em casa colocando roupa para lavar, o telefone tocou, você atendeu, foi andando para a cozinha, achou que seria bom fazer um café, depois ouviu algo em outro cômodo, foi ver o que era e se deparou com a roupa dentro da máquina, ainda suja, no dia seguinte. E quantas vezes estamos concentrados estudando ou lendo e perdemos completamente o fio da meada por conta de uma notificação no celular, esse grande ladrão de foco? A falta de foco nos custa muito tempo. E mais ainda do que o tempo, ela nos custa oportunidades que não vão se apresentar duas vezes. O propósito deste audiolivro é ensinar para você, em uma jornada de 10 capítulos, como ter um foco invejável e nunca mais ir dormir sentindo que você desperdiçou aquele dia, para nunca mais terminar o ano achando que nada de relevante aconteceu, com aquela pontada de culpa, por saber que você desperdiçou muitas chances de realizar seus sonhos e que deveria ter feito aquele curso, ou mudado de emprego, ou de casa. Foco não é um talento natural, mas uma habilidade que você pode treinar e deixar cada vez mais afiada. Quem desenvolve o poder do foco sabe o que quer e como conseguir sem desanimar, porque está sempre escolhendo de acordo com as prioridades que levam aos seus objetivos. Comece sua jornada de 10 capítulos para o domínio do foco, porque você não precisa ter o hiperfoco do Michael Phelps, mas pode se dar o presente de estar presente e sem ansiedade, atingindo seus objetivos com calma e até se divertindo, por que não? Você merece esta jornada em nome de todas as medalhas que poderia ter ganhado, mas não recebeu porque ainda não estava pronto para estruturar a sua mente. Agora o momento chegou, e as ferramentas estão nos capítulos seguintes. Hora de pular na piscina. 1. A importância de ter um propósito. O sucesso é construído sequencialmente, uma única coisa por vez. A única coisa, Gary Keller e Jay Papasan. Faça um exercício. Digite como ter mais foco no Google assim que puder. Você vai encontrar mais de 150 milhões de resultados, apenas em português. As pessoas andam desesperadas por foco, por concentração e por parar de procrastinar as atividades que são exigidas delas. Ou pior, parar de procrastinar os objetivos que estabeleceram para si mesmas. Atualmente, existem até florais e suplementos que prometem devolver o seu foco, porque no fundo, isso é tudo que procuramos na sociedade moderna, uma pílula que resolva nossos problemas. Mas por que estamos tão carentes de foco? O que ter foco efetivamente significa nas nossas vidas? Steve Jobs dizia que ter foco é dizer não para muitas ideias boas, é olhar para tudo que nos é oferecido e entender que existe uma diferença entre gastar o tempo e a mente com o nosso objetivo ou com distrações. As distrações nos pegam de surpresa. Muitas vezes sorrimos para algo divertido ou que nos ajuda a relaxar, como as redes sociais. E quando vemos, a meta do dia já não pode ser mais atingida. Falar de foco significa, invariavelmente, falar do sofrimento da falta de foco. Todos nós conhecemos bem essa sensação de passar o dia mudando de guia no browser, abrindo e fechando as redes sociais, mudando de canal de televisão, tentando parar a mente em algum lugar e sentindo que dentro da nossa cabeça moram 1000 macaquinhos que tomaram energético. É exaustivo e frustrante, e nos sentimos decepcionados pela nossa incapacidade de firmar a mente naquilo que queremos, de firmar a mente no que certamente construiria nossos objetivos. O dicionário define foco como o ponto mais importante ou principal, assim como o ponto central que dá origem a algo. Na óptica, o foco é o ponto que faz convergir os raios luminosos ou feixe de ondas eletromagnéticas e sonoras dentro de um sistema. Ou seja, podemos, de forma bem leiga, definir foco como o ponto central, o ponto que importa, que nos dá visibilidade do que precisa ser feito. Você provavelmente não sabe disso, mas na indústria do cinema,
Existe um profissional que se dedica única e exclusivamente a cuidar do foco da imagem. E esse cara se chama foquista. Ele estuda previamente as informações técnicas da câmera e da lente e calcula o foco de acordo com a distância do ator para a câmera, de modo a deixar em evidência o que é importante. Ele consegue calcular exatamente onde a lente fará o foco e acompanhará o ator por toda a cena. E mesmo calculando, como o cinema é uma arte da fotografia em movimento, ele passa as longas horas de gravação grudado no monitor, controlando o foco da lente conforme as orientações do diretor de fotografia e os movimentos dos atores, que, mesmo com ensaio, são imprevisíveis. Atualmente, existem até sistemas de ultrassom para que você coloque um dispositivo minúsculo na roupa do ator principal e o controle de foco da câmera auto-recalcule enquanto ele se mexe. E mesmo com tanta tecnologia, nosso amigo foquista permanece vidrado no monitor como um leão na savana acompanhando sua presa. Ele não pode se dar ao luxo de perder o foco, assim como o leão não pode ir dormir com fome. Foco é uma das coisas mais importantes do cinema. É por isso que, se você não trabalha com cinema, provavelmente nunca ouviu falar em um foquista, porque um filme fora de foco jamais verá a luz do dia. Um filme fora de foco vai para o lixo, e milhões de reais ou dólares, porque, aliás, em Hollywood existe seguro apenas para o foco, descem pelo ralo junto com ele. Por que passei tanto tempo falando sobre o enlouquecedor trabalho do foquista? Porque perder o foco sempre custa dinheiro e esse cara consegue demonstrar essa catástrofe na prática. Você provavelmente já desgrudou do monitor da sua vida em algum momento. Não se preparou como deveria para aquela reunião. Perdeu um prazo de entrega porque estava fazendo outras coisas. E a câmera foi para todo lado e a cena mais importante passou. Perder o foco quando temos uma grande oportunidade destrói anos de estudo e preparação e literalmente queima nosso filme. Prometo parar com as analogias de cinema por aqui. Foco é aquilo no qual devemos prestar atenção. É o que existe de importante em meio ao caos. Foco é o que importa dentro da selva de informações. Quando você suspira insatisfeito e pensa, eu preciso de mais foco, provavelmente é porque está olhando para coisas demais e não consegue enxergar de fato aquela que é mais importante para você. Como não consegue enxergar, não se dedica a ela. Dispersar a sua atenção é um problema em muitos sentidos. Acaba com a saúde, dissolve seus resultados, gera frustração e, provavelmente, faz as pessoas deixarem de acreditar em você. Saindo do piloto automático e encontrando a sua paixão. Em seu livro O Código da Mente Extraordinária, Vishen Lakhiani, fundador da milionária Mind Valley, explica que a maioria de nós cresce cercado por regras estúpidas, que são, na definição de Lakhiani, as regras babacas criadas por uma sociedade para simplificar sua visão de mundo. Você deve ter passado por muitas delas, que vão desde como você deveria se vestir para ser levado a sério, que tipo de emprego e com que tipo de salário precisaria ter para ser uma pessoa bem-sucedida, ou talvez tenha recebido até algumas nas entrelinhas, como com que tipo de pessoa deve se casar para não envergonhar sua família e nem a si mesmo. Nossa sociedade cria regras para tudo, para poder evitar a conversa de fato, para evitar que as novas gerações saiam quebrando as bases estabelecidas pelos mais velhos, como se essas bases fossem generalizadamente boas, e não o que ruiu o meio ambiente, a economia e a noção de futuro dessas novas gerações. Quando estamos vivendo a vida como um jogo de fases a serem vencidas, usamos as regras e sabemos que precisamos de uma faculdade, de um apartamento, de um emprego em um grande centro urbano, de um parceiro ou parceira que seja da mesma classe social. As regras estúpidas podem dizer para uma pessoa que fez faculdade que não é digno o suficiente se dedicar à profissão de verdureiro, mesmo se essa for a sua paixão. E veja bem, ser verdureiro é extremamente nobre em uma sociedade com fome e viciada em comida industrializada. É um trabalho que serve à humanidade e, com um bom modelo de negócios, pode significar uma vida confortável em termos materiais. Talvez não milionária, mas o suficiente para alguém poder viver feliz com o que ama, em uma cidade mais calma, cercado da simplicidade que sua alma pede. A maioria das pessoas nos centros urbanos está tão imersa em regras estúpidas que nunca vai parar para se perguntar se na verdade gostaria de ser verdureiro ou astronauta.
Vamos pela visão estabelecida por nossos pais. Mesmo nos rebelando contra eles, estamos sempre na narrativa que a geração anterior deixou para nós. E é aí que entra o propósito. Não por acaso, ao vivenciar a maior crise financeira desde a Grande Depressão, a geração millennial trouxe para o debate público a questão do propósito. Mesmo seguindo todas as regras estúpidas, essa geração ainda se via sem carreira, sem poder ter uma casa ou uma projeção de futuro. Então, por que sacrificar o presente se não há recompensa no final? O propósito veio à tona porque trabalhar tanto sem a recompensa material mostrou que a grande maioria das pessoas fazia coisas que não gostava e que não significava nada para suas vidas. Propósito, em termos simples, é a nossa razão de fazer as coisas para além das regras estúpidas que Lakiani citou. Os japoneses possuem uma palavra muito interessante para propósito, ikigai, que significa iki, razão, e gai, viver. Propósito é a razão de viver de alguém, e que nem sempre tem a ver com trabalho ou com ganho financeiro. Muitas vezes, você pode ter um emprego que não lhe agrada ou desagrada, só para pagar as contas e cumprir seu propósito de resgatar animais de rua, por exemplo, ou segurar seus filhos no colo e estar presente para eles até o final de sua vida. O mais interessante sobre o propósito é que você não precisa criar ele, só precisa se reconectar com ele ao se despir das regras sociais. Ele já está aí, você já o tem dentro de si, mas precisa silenciar o barulho externo para ouvir o que o propósito tem a dizer. Propósito nasce do foco, e uma vez encontrado o propósito, é muito mais fácil administrar o foco. Quem se reconecta com seu propósito de vida, diz os nãos que Steve Jobs menciona com a maior facilidade, porque consegue analisar rapidamente se aquele projeto ou proposta aproxima do propósito ou afasta. Propósito nos conecta emocionalmente aos nossos objetivos. E daí é menos sedutor passar uma noite inteira rolando a tela do celular, quando você poderia estar lendo um livro sobre a coisa mais importante da sua vida, ou cuidando da sua horta de orgânicos para preparar a colheita da próxima estação. Não é preciso muita argumentação para entender que propósito é uma coisa boa de se ter com clareza, mas como fazer isso? É mais simples do que parece, mas exige que você dedique tempo e espaço. A primeira pergunta de uma pessoa que está buscando por propósito é: se eu não tivesse nenhuma limitação de tempo ou dinheiro, o que eu faria? Vamos lá. Nas faixas desse audiolivro, tudo é possível. Estamos tendo uma conversa particular e você não precisa contar isso a mais ninguém. Digamos que amanhã você vai acordar e ganhou na Mega Sena, da virada mais alta, e não contou para ninguém. Você agora tem milhões de reais na conta, não precisa mais trabalhar. O que você escolheria fazer a partir desse momento? Se todas as condições fossem favoráveis, você teria todo o dinheiro do mundo, uma excelente saúde, nasceu numa família que apoia qualquer ideia sua e tem todo o tempo. Tudo está a seu favor. Sim, estamos 100% no campo do imaginário. Se absolutamente todos os fatores dissessem sim, o que você levantaria para fazer hoje? O que você escolheria fazer se tivesse escolha? Essa reflexão é o início da sua jornada de reconexão com o propósito. E no começo muitas ideias vão vir. Vá anotando tudo. Veja se existe aí algum padrão. Tem gente que começa a listar 1000 formas de estudar. Estudaria idiomas, faria um curso de filosofia indígena, aprenderia marcenaria. Talvez seu propósito de vida seja aprender, por que não? Outro elemento a considerar é do que você mais gostava de brincar quando era criança. Quando ainda não tinha a menor noção do que é um boleto, para onde sua mente ia? Tenho uma amiga que, quando era criança, era obcecada por teatrinhos e fazer mini apresentações. Ela escrevia releituras engraçadas de contos de fadas aos 8 anos e obrigava a família a reencenar. Ou escrevia e fazia os coleguinhas de escola ensaiarem. As professoras adoravam e ainda davam espaço para as apresentações. Quando saía de férias, sua brincadeira preferida era fingir que tinha um talk show e entrevistar os pais, avós e irmãos. Quando cresceu por ser uma boa aluna, recebeu uma enxurrada de regras, prestou vestibular para uma profissão clássica e passou mais de 10 anos infeliz dentro de um escritório enquanto galgava novos cargos corporativos e melhores salários. Ela não percebia o quanto reclamava o dia todo, achava que era algo normal, e as pequenas coisas já incomodavam. Odiava as roupas sociais,
Odiava sair de casa no mesmo horário todo dia, odiava a politicagem de firma para aprovar uma ideia ou conseguir colaboração com outros departamentos. Sua carreira estava dando certo, mas aos 30 anos, ela olhou para o chefe e entendeu que se tornar ele era o próximo passo, e essa visão foi demais para seguir. Ela decidiu começar uma psicoterapia e buscar seu propósito. Hoje, alguns anos depois, ela é roteirista de um programa infantil de comédia e passa o dia inteiro fazendo a mesma coisa que gostava de fazer aos 8 anos: escrever historinhas engraçadas para que outras pessoas encenem. Claro, seu dia a dia ainda tem as dificuldades que todos temos: contas, obrigações e as partes chatas desse trabalho, até uma tabela ou outra a preencher. Mas não é mais um dia a dia infeliz no qual ela se sente fantasiada de executiva, e principalmente porque o trabalho que ela faz hoje poderia fazer mesmo se não pagassem. Ela ainda chega em casa e conversa com os filhos sobre histórias novas, monta teatrinhos com eles e vive seu propósito. Sua infância pode lhe dar pistas do que você realmente gosta. Você era bagunceiro ou gostava de tudo bem arrumadinho? Gostava de dançar ou de cantar? Ou preferia pintar, escrever? Era introvertido ou extrovertido? Você teria orgulho de mostrar sua vida hoje para essa criança? Ou começaria a se explicar por ter traído os sonhos dos dois? Reconectar-se com o seu propósito é uma jornada de autoconhecimento, que pode ser auxiliada por psicoterapia e pela coragem de entender que talvez você queira outro tipo de vida e que toda transição dá trabalho, mas é o caminho mais sólido para uma vida com foco e sucesso. Nem sempre propósito tem a ver com trabalho, mas considere que você passa muito tempo da vida trabalhando, então a possibilidade de ele estar conectado ao seu trabalho é grande. Margaret Heffernan, autora de O Poder das Pequenas Mudanças, aponta que um profissional dedica, em média, mais de 100 mil horas de sua vida ao trabalho. É tempo demais para não ter sentido. Enquanto você está na fase de reconexão com o propósito, tenha em mente que está tudo bem mudar de ideia depois. Não coloque muita pressão sobre si mesmo. Faça a busca como se fosse uma caça ao tesouro. Você precisa se divertir. Note que eu disse precisa. Foco não tem a ver com sofrimento, e sim com a mistura de propósito com hábitos que tornam o foco fácil e natural. Então comece a se reconectar com o seu propósito, sabendo que você pode mudar de sonhos, de planos, até de propósito de acordo com as suas mudanças internas. Não coloque grande pressão sobre algo que só diz respeito a você. A questão do propósito é que ele é um balizador de foco. Com o propósito, sabemos qual é a única coisa que precisamos conquistar naquele ano, naquele mês, naquela semana e naquele dia para chegar mais perto do que nos faz feliz. Ele é aplicado como um filtro nas nossas vidas para as questões macro e micro também. E exatamente por isso, ele precisa ser íntimo. O propósito nos ajuda a não desistir quando as coisas dão errado. Porque não é que elas podem dar errado, elas vão dar errado. Absolutamente tudo que fazemos dá errado antes de dar certo. Todas as viagens, receitas, projetos, livros, tudo o que é minimamente valioso ou complexo apresentará contratempos, que aprendemos no nosso fatalismo a chamar de dar errado. E nessa hora, o propósito, o significado das coisas, a razão de viver, que nos ajuda a seguir tentando, a encontrar a janela quando a porta se fecha. Então não se preocupe em escolher um propósito que um dia pode mudar, porque você muda mesmo. Apenas siga seu coração e escolha para que ele lhe ajude a manter o foco e a firmar a cabeça. Propósito pode parecer um conto de fadas para quem está cheio de dívidas, contas e obrigações para pagar. E eu entendo isso. Nossas obrigações não esperam a gente decidir se está gostando ou não daquilo que faz. Você muitas vezes pode estar passando por uma situação financeira difícil que o levou a acreditar que tudo o que você quer é dinheiro. Que você acorda todos os dias por um único propósito: colocar comida na mesa da sua família. Tudo bem, é digno falar isso. Mas existe uma outra informação. A situação com o dinheiro eventualmente muda para quem trabalha duro. E quando a maré muda, a gente percebe que dinheiro oferece uma felicidade bem limitada e uma sensação não muito diferente da vida que você vive agora. Uma pesquisa da Universidade de Purdue demonstrou que a renda média ideal para um americano ser feliz é de US$ 105 mil anuais, aproximadamente um salário de US$ 8.750 por mês. É o suficiente para uma pessoa ser feliz
ter o que precisa e não viver em estado de preocupação com o dinheiro. E o mais surpreendente, quem ganha mais do que isso apresenta níveis de infelicidade parecidos com as pessoas que ganham bem menos. Os pesquisadores apontam que uma causa provável é começar a se comparar com quem tem ainda mais dinheiro e buscar mais ganhos materiais, sacrificando a sensação de felicidade. Então, sim, para quem está endividado, dinheiro é essencial, mas depois de um certo ponto, que nem é tão alto assim, ele deixa de fazer a diferença. Então, cumpra suas obrigações. Acorde cedo, trabalhe no que for preciso para ter uma boa vida, mas dedique um tempo a buscar seu propósito, porque ele traz dinheiro. Previne que o dinheiro domine a sua felicidade ou falta dela. A última observação importante sobre buscar propósito é que propósito em geral tem a ver com servir a sociedade, com deixar a sua marca única no mundo e contribuir com a vida das pessoas. Exercer seu propósito terá a ver com aquilo que você é feliz fazendo mesmo se não receber dinheiro, e também com o que traz o seu tempero específico ao mundo. A marca que você deixa, mesmo que mínima, como nos exemplos que citamos, escrever histórias, cuidar de animais, criar crianças, ter uma horta, é aquilo que você faz que deixa o mundo um pouco melhor e que dá esperança para você continuar fazendo. Muita gente não tem nada de produtivo no centro do propósito, mas serve ao mundo mesmo assim. Foque nisto. Ter foco é saber qual é o ponto central, a coisa principal que você tem que enxergar. As regras sociais muitas vezes nos distraem de nosso foco. Reconectar-se com o seu propósito é o caminho mais sólido para ter foco no dia a dia. Faça as seguintes perguntas para iniciar uma jornada de autoconhecimento em direção ao seu propósito. O que eu faria se tivesse recursos ilimitados? O que eu gostava de fazer e como gostava de viver quando era criança? Qual era a minha brincadeira preferida? O que eu posso fazer para contribuir com o mundo? E o que eu gostaria de fazer para contribuir com o mundo? 2. O caminho para o equilíbrio. Os bons e maus hábitos. Sucesso é algo pessoal, íntimo. Nunca se avalie pela métrica alheia. Crie a sua própria. Quem tem um propósito ou está na busca dele, precisa sempre também de ações práticas que auxiliem a manter o foco nos objetivos. A realidade é que foco nunca dependeu de força de vontade, e sim dos hábitos. Perceba que as pessoas bem-sucedidas em geral têm rotinas estruturadas, hábitos dos quais não abrem mão mesmo quando estão de férias ou viajando. A primeira coisa é que você precisa sair do mito da força de vontade. Força de vontade vem de ambientes e contextos propícios para que você siga as regras. Ela não surge como uma inspiração divina dentro do seu coração. Pense numa dieta. É possível você cortar os doces quando o seu bolo e seu chocolate preferidos estão em grande quantidade na sua casa todos os dias? Possível até pode ser, mas é muito mais difícil. Se na sua geladeira só tiver frutas e você ver o bolo preferido apenas aos finais de semana, já fica bem mais fácil. Isso porque força de vontade não surge no vazio. É como se a sua força de vontade fosse aquele atacante que o time todo precisa tocar a bola para recebê-la perto do gol. Pare de se culpar por não conseguir acordar cedo. Se no dia anterior você não foi dormir cedo, ou se comeu uma refeição pesada antes de dormir e seu corpo precisou de mais descanso. Só consegue ter energia quem come o que valoriza a sua fisiologia. Só consegue acordar cedo quem descansou. Só consegue parar de ler quem não está com sono e nem com pensamentos desgovernados sobre tudo que está perdendo. Uma analogia interessante é que existe uma diferença básica entre reality shows de adestramento de cachorros e de gatos. Em geral, quem precisa treinar um cachorro adestra o cachorro. Já quem precisa educar um gato, precisa educar o ambiente para concordar com o gato. E por que não educar o dono? Donos de gatos sabem do que estou falando. Gatos que não têm um contexto favorável se tornam infernais. O gato é um animal naturalmente caçador e não precisa de muito espaço. Mas ele precisa de um local para arranhar as unhas. Precisa ter pontos para escalar dentro da casa, como prateleiras ou móveis. E precisa ter uma janela onde concentra sua atenção olhando o mundo lá fora. Caso contrário, a destruição virá. A sua força de vontade é o gato, não o cachorro. Ela não vai seguir regras que não a beneficiam e não vai se forçar a fazer coisas que vão contra o ambiente que você está oferecendo.
Você vai ter que facilitar as decisões cotidianas para poder decidir melhor. Isso significa que força de vontade, na verdade, é uma questão de hábito. Para que vamos criar hábitos? Para economizar tempo. Muita gente acredita que se organizar, na verdade, dá mais trabalho. Ah, preciso de uma agenda, de uma lista de tarefas que não está na agenda. Preciso ter um lugar certo para sempre colocar os sapatos. Uma hora da semana que é sempre de planejamento. Isso traz mais problemas. Mas isso é uma ilusão. Quando seus processos de organização viram hábitos, você não perde mais o tempo que perdia porque esqueceu de fazer algo essencial. Ou não sabe que horas mesmo deveria estar no dentista e precisa buscar de novo a mensagem com o endereço dele e confirmar o horário. Porque perdeu as chaves, ou não sabe onde está o tênis na hora de sair e ir para algum compromisso já exausto por ter procurado por ele por quase meia hora. Pensando assim, o que gasta mais tempo e energia? Ser organizado ou desorganizado? No fundo, todo mundo sabe o que fazer. O difícil é fazer. Hábitos se formam na rotina. Quem estabelece bons hábitos e uma rotina consistente tem espaço mental suficiente para ser criativo e para quebrar essa rotina quando quiser. E não porque a vida caiu sobre você de um jeito que não dava para prever e você passa pelo menos metade do dia contendo danos da própria desorganização. Hábitos ajudam você a parar de se sentir decepcionado consigo mesmo por ceder às compulsões, seja de distração, alimentares ou de qualquer coisa que ajuda a desviar de uma realidade difícil de encarar. Separei os hábitos que você precisa cultivar para ter foco em 3 grandes áreas. É importante olhar para elas, porque são as bases para que você efetivamente consiga focar no seu propósito e fazer o que precisa ser feito durante seus dias. Sem hábitos, não existe produtividade. Organize-se. Espaço organizado, cabeça organizada. Você já deve ter sentido o alívio imenso que é limpar sua mesa de trabalho, jogar papéis antigos fora, tirar de cima dela tudo o que é desnecessário e limpar as gavetas. É incomparável. Depois de 2020, com a pandemia da Covid-19, muitas pessoas passaram a fazer home office e a entender o papel da organização nas suas casas de outro jeito. Quando todo o material de trabalho estava guardado no escritório, mesmo sendo um pouco desorganizado, existia a ajuda da faxina feita naquele local periodicamente esvaziando lixos, tirando o pó das mesas, etc. Estar dentro de casa por longos períodos de tempo e ver a bagunça ou a sujeira acumular traz efeitos para o foco. Sua mente está o tempo inteiro voltando para aqueles auto-julgamentos. Você nem para lavar a louça. Olha o tamanho dessa pilha de lixo. Sua mesa está horrível. Não dá para achar nada aqui. Com a casa e o local de trabalho desorganizado, nós ficamos desorganizados também. Nossa atenção começa a pular de um lado para o outro e no final do dia não fazemos nada do que estava proposto. A especialista em organização e autora do livro Vida Organizada, Thaís Godinho, recomenda um hábito simples e que vai mudar a sua vida: a prática do destralhamento. Godinho explica que muitas vezes tudo o que você precisa é de 15 minutos no dia. Quando você chega em casa do trabalho, ligue o timer no seu telefone para 15 minutos. E nesse tempo, você vai passar com uma sacola recolhendo tudo o que precisa ser jogado fora e pegando as coisas que estão em um cômodo errado e colocando no certo. Se sobrar tempo, você pode retirar o lixo, pode arrumar a cama. Você tem 15 minutos para olhar para a sua tralha e jogar ela no lixo e reposicionar a tralha que está no lugar errado. Você vai se surpreender muito com a quantidade de coisas que vão para o lugar em 15 minutos e com tudo o que você pode fazer. Inclusive, se você mora com mais gente, vocês podem combinar quem vai destralhar de manhã e quem vai destralhar de noite. Assim como ensinar as crianças a destralharem o próprio quarto como em uma gincana. E isso vai mudar a sua vida radicalmente. Outra dica que a autora dá é não esperar pelo grande momento semanal da faxina, e sim ir limpando um cômodo por dia da semana, deixando só a louça como uma atividade diária. Casas vivas que possuem gente morando nunca estão perfeitamente limpas e organizadas, mas podem ser funcionais e não representar poluição mental que afeta a sua produtividade. Essa dica é melhor para quem mora com mais gente, mas serve perfeitamente bem para quem mora sozinho também. Tenha um quadro com as atividades domésticas de cada dia da semana e quem cumpre com elas. Assim você monitora seu tempo de trabalho doméstico
e sai da dívida com a sua casa, limpando não só o ambiente, mas todo o espaço mental que era destinado a cobrar e julgar você por não estar lavando louça naquele momento. E a minha dica pessoal é que você arrume a cama todos os dias assim que se levantar. Isso encerra o momento de descanso e abre seu dia, assim como se deitar vai ser mais gostoso mais tarde. Hábitos e rituais são importantes para treinar sua mente e apaziguar o seu emocional. No best-seller mundial A Mágica da Arrumação, a japonesa Mary Kondo leva isso às últimas consequências, afirmando que quanto menos coisas você tiver, menos existe para administrar. Kondo afirma que é importante separar suas coisas em categorias como roupas, livros e ir jogando fora não só o que você não usa, mas qualquer coisa que não traz alegria. Eu sugiro que você vá pelo caminho do meio. Uma limpeza semestral pesada para olhar para todos os seus pertences e tirar 20% do que existe de mais ocioso ali. Ou até mais se você sentir que precisa. Procure ter menos coisas e, principalmente, comprar menos coisas. São sempre mais coisas para administrar, limpar e destralhar diariamente. Além de uma casa organizada, tenha sempre uma agenda. Não se prenda a cadernos bonitinhos que pesam na bolsa e você vai adorar esquecer de tirar de casa. Pode ser uma caderneta simples ou uma agenda no telefone. O que é importante é que seus compromissos marcados estejam na agenda e que você a olhe todos os dias no começo do dia. Isso vai também aliviar muito da ansiedade e do estresse de ser pego de surpresa por algum compromisso. Mas atenção, tudo que não é compromisso é lista de afazeres. Deve estar em algum lugar separado, mesmo se estiver na agenda. A agenda não é uma lista de desejos, é um lugar para o que é fixo com horário. A sua to-do list pode ficar ao lado do que está agendado para que você mate essas tarefas ao longo do dia. E vamos falar sobre como organizar essas tarefas em prioridades de acordo com o seu propósito e seus objetivos no capítulo 6. Organize sua mente. Aprender a controlar os pensamentos não é fácil, mas é um hábito para que você pare de perder o tempo não prestando atenção nas coisas importantes, aquelas que mudam a sua vida. A meditação é a prática de focar a mente em um objeto ou atividade a fim de limpar completamente sua cabeça daquela rádio AM que funciona 24 horas. Seus pensamentos desordenados sobre tudo. Sobre o barulho da rua, a mancha na parede, a conta que vai vencer daqui a 10 dias. Sobre a resposta que sua mãe deu a você e não gostou. Mas também naquele dia ela estava com fome. Deu para entender, né? Ao contrário do que muitos pensam, meditar não é refletir, e sim não pensar, que é a coisa mais difícil de se fazer em um mundo com tantos estímulos como temos agora. Atualmente, nós somos como o louco que anda pelas ruas falando sozinho, só estamos de boca fechada. O mundo vem em uma crescente de descoberta e endosso das práticas de meditação. Celebridades como Madonna, Paul McCartney, Oprah Winfrey, Warren Buffett e a supermodelo Gisele Bündchen já afirmaram em diversas entrevistas que praticam a meditação e que ela faz toda a diferença no seu cotidiano e produtividade. Em 2020, os aplicativos e cursos de meditação dispararam nas vendas, com a população isolada em suas casas no mundo inteiro. Só na semana de 29 de março de 2020, esses aplicativos registraram 750 mil downloads. A expectativa é que esse mercado cresça em média 7,8% ao ano entre 2020 e 2025, graças aos resultados da meditação. Uma técnica solitária, barata e prática para aliviar sintomas de ansiedade e trazer mais foco para o dia a dia das pessoas. E você provavelmente já recebeu o conselho de que deveria meditar ou já tentou meditar, mas com o tempo parou. O que nos leva a outra questão. Por que meditar é tão obviamente bom e ao mesmo tempo dá tanta preguiça? Pelo mesmo motivo que comer bem é bom, mas dá preguiça. E fazer exercício é bom, mas dá preguiça. São hábitos. Você não vai conseguir meditar 30 minutos todos os dias só porque decidiu que precisa disso. Vai precisar primeiro de 5 minutos no momento do dia mais propício para não dormir e nem ser interrompido. Minha dica é que você comece com 5 minutos, e de preferência depois da sua atividade física preferida. Logo depois de gastar energia, é mais provável que sua mente esteja mais tranquila, e você não precise ficar tão ansioso para limpar os pensamentos. Pode ser um contexto que facilita a prática, assim como buscar vídeos e áudios na internet de meditação guiadas.
porque eles ajudam quem ainda não tem prática de simplesmente não pensar em nada, direcionando pensamentos para imagens específicas, e principalmente para a sua respiração. O mesmo vale para os apps de meditação. Eles têm coleções de áudios de meditação guiadas de diversas durações para te ajudar. Tente meditar por 5 minutos todos os dias, mas tenha paciência consigo mesmo. Se lá pelo minuto 1 ou 2 você sentir coceira ou ouvir o carro do ovo passando na rua, aceite que se distraiu e volte, sem pensar obsessivamente sobre como você nunca consegue fazer o que se propõe. O ponto não é esse. Meditação não tem necessariamente a ver com espiritualidade, mas eu sugiro fortemente que o momento da meditação também seja o seu momento de reconexão espiritual, se você tiver um direcionamento espiritual ou religião. Logo após meditar, aproveite para fazer sua oração de escolha ou uma leitura do texto sagrado da sua religião. Aliás, a oração é uma forma de meditação que você pode tentar. É só pensar nas pessoas que fazem correntes de oração e como elas atingem a concentração plena. Aproveite que conseguiu silenciar a sua mente e está sozinho e vivenciando o que há de mais íntimo em você. Vale a pena. A meditação é uma grande aliada do foco. Quanto mais você conseguir meditar, mais resultados vai ter na sua capacidade de se manter em uma tarefa por mais tempo sem se cansar. Alguns yogis, inclusive, indicam que dá para compensar a falta de sono eventual com meditação, porque assim você consegue fazer pelo menos em parte a faxina mental necessária que estava destinada ao sono. 2 técnicas de meditação partindo da sua respiração. Essa é uma técnica que surgiu da prática de yoga, mas é indicada por médicos do mundo todo e amplamente difundida como forma de amenizar sintomas de ansiedade e angústia. Respiração quadrada. Sente-se em um lugar tranquilo, com a coluna ereta para permitir que o ar passe pelo seu corpo mais amplamente. Feche os olhos e respire normalmente, prestando atenção em cada movimento de entrada e saída do ar. Depois de alguns segundos, comece a respirar contando até 5 para cada movimento. Inspire em 5 segundos, prenda o ar por 5 segundos, solte por 5 segundos e segure sem ar por mais 5. Repita prestando atenção na respiração e na contagem de tempo. Essa é uma técnica calmante famosa, excelente para quem está estressado ou sente que não consegue parar o pensamento em lugar algum no meio do dia, por exemplo. É perfeita para uma pausa durante o expediente. Escolhendo uma meditação guiada, uma técnica de respiração, ou meditar olhando para a chama de uma vela, fazer uma oração ou sequência de orações, ou a técnica da sua preferência, tenha consciência de que um hábito precisa de constância para se estabelecer na sua vida. Que é bom começar pequeno e que durante a sua prática, barulhos vão acontecer. Buzinas ou passarinhos podem estar lá fora para te interromper. Não se pressione demais. Apenas reconheça que essas coisas existem e deixe passar. Temos diálogos inteiros e gastamos uma energia imensa sem resolver problemas, apenas mastigando-os obsessivamente. E isso leva a uma quantidade grande de foco, embora nos deixando exaustos. O ponto da meditação é você aprender a não pensar em nada, pelo tempo que conseguir. Ela reseta a sua mente, limpando para que você possa pensar na sua prioridade. Hoje, seus pensamentos são como aquele pacote de salgadinho que você tentou abrir rápido e estourou para todo lado. Organize a mente e vivencie mais clareza mental. Organize seu corpo. Uma pessoa não consegue ficar bem mentalmente sem cuidar do próprio corpo. Não é necessário ser médico para falar sobre isso. É senso comum que nós somos feitos de uma união de corpo e mente. Se você ainda acredita que consegue ter uma mente sã sem um corpo são, tente fazer uma prova enquanto está com dor de dente e me diga como foi. Dito isso, existem 3 pilares do cuidado do corpo para que você forme um contexto que propicia o foco e a força de vontade: exercício, alimentação e sono. Um grande fator para realizar seus objetivos é conseguir colocar a rotina do seu corpo no piloto automático, garantindo que ele vai receber a atividade, a nutrição e o descanso necessários para funcionar bem. Um corpo cansado e mal alimentado significa uma mente inquieta, pulando de assunto em assunto, falta de vontade de fazer as coisas, desânimo e momentos de muito sono. Em geral, o sono vem sempre nos piores momentos. Não posso dar conselhos sobre alimentação saudável e exercícios. Você terá que dedicar tempo de pesquisa, experimentação
e talvez até parte do orçamento para encontrar um médico, um nutricionista ou uma aula do exercício que mais gosta. Sobre exercício, não teria como recomendar algo. A escolha de uma atividade é muito pessoal e precisa levar em conta a sua idade, seu tipo físico, seu estilo de vida e o que diverte você. Mas uma coisa é certa: você precisa ter uma rotina de exercícios físicos. Pesquisadores holandeses descobriram que alternar aulas com 20 minutos de exercício físico aumentou a concentração das crianças do primário. Por exemplo, assim como o exercício comprovadamente ajuda pessoas com transtorno de déficit de atenção a ficarem mais focadas e reduz o estresse. Tendo esses benefícios em mente, qualquer exercício é válido, contanto que você comece dentro das suas possibilidades. Fazer uma videoaula, sair para caminhar, fazer yoga em casa, faça algo por pelo menos meia hora e faça todos os dias. Lembre-se que você não tem um corpo, você mora em um corpo e precisa se conectar com ele todos os dias. Essa reconexão vai salvar a sua vida nos dias em que o seu cérebro está doido para fugir. O mesmo vale para a comida. É importante considerar o que é a sua alimentação hoje, tendo em vista que é outro assunto no qual cada pessoa terá sua medida. Da mesma forma que muita gente relata cortar o glúten e se sentir melhor, a grande maioria de nós depende dos carboidratos complexos para pensar claramente. Você vai ter que pensar na sua alimentação e pesquisar o que cabe para seu corpo, bolso e estilo de vida. E planejar sua alimentação semanalmente, inclusive os dias que você almoça fora no trabalho, incluir os cuidados com o seu corpo no planejamento da mesma forma que você faz com a casa. Planejar a princípio pode parecer trabalhoso, mas na verdade vai tirar uma decisão desnecessária de se fazer todos os dias. Vai fazer você entender o que funciona para você em termos de comida e observar melhor como seu corpo reage aos alimentos. E observar o que dá mais energia, o que dá mais foco, o que seu corpo reagir bem e o que faz ele gastar toda a energia só para digerir. Não estou falando nada contra nenhuma comida, mas quando a gente se conhece, entende que não dá para comer feijoada na quarta antes daquela reunião de vendas. Deixa para o sábado, vai melhor com o seu cochilo, entende? E falando em cochilo, dormir é muito importante. Mas assim, é tão importante para atingir seus objetivos quanto trabalhar. Dormir é tão importante que a super CEO do Huffington Post, Arianna Huffington, publicou um livro em 2016 apenas sobre isso, chamado The Sleep Revolution. A própria Arianna descreve, em tradução livre, o autocontrole requer energia mental e cada um de nós tem uma reserva limitada disso. Quando estamos cansados, essas reservas de energia acabam e nosso autocontrole sofre. É por isso que, avisa uma pesquisa de 2015 da Clemson University, a privação do sono nos coloca em maior risco de sucumbir a desejos impulsivos, baixa capacidade de atenção e comprometimento da tomada de decisões. Página 114. Dormir nos ajuda a focar. E você precisa dormir para ser uma pessoa mais focada. Uma grande dica bem conhecida é você se planejar para dormir. Em média, um adulto precisa de 7 a 9 horas de sono. Então conte para conseguir dormir na hora certa. E uma hora antes de dormir, comece a desligar os eletrônicos, prepare um chá, faça uma meditação guiada. Comece a avisar para seu corpo que está na hora de desligar, para não ficar se revirando na cama. Depois de um tempo, se tornará natural dormir em certo horário. Nos finais de semana pode dar um pouco de raiva. Mas você pode perguntar para qualquer pai ou mãe de recém-nascido o que acontece quando ficamos sem dormir e entender o quão importante é o sono para o bom funcionamento da mente, da memória e do foco. Dê a atenção que seu sono merece. Não mude tudo de uma vez. Tenha em mente que, ao contrário do que foi divulgado ao longo dos anos, um hábito demora mais do que 21 dias para se estabelecer. Na verdade, de acordo com Jeremy Jin, autor do livro Making Habits, Why We Do Things, Why We Don't and How to Make Any Change Stick, um hábito demora 66 dias para se tornar hábito, a não ser que seja uma mudança muito simples, como comer uma fruta todos os dias. Sendo assim, meu conselho é que você todas as semanas mude uma única coisa de cada uma das 3 áreas. Apenas uma coisa, e passe entre 7 e 15 dias firmando esse hábito antes de querer fazer mais. No caminho para fazer exercícios todos os dias, por exemplo,
Talvez você precise colocar primeiro uma atividade 2 ou 3 vezes por semana, e depois de 15 dias, preencher mais um dia e depois outro. Assim como para sua alimentação, preocupe-se primeiro em organizar uma única refeição por toda a semana, como, por exemplo, garantir as compras e organização do seu café da manhã. Resolva seu café da manhã e passe pelo menos 15 dias nesse planejamento. Nunca mais acorde sem ter algo saudável para comer. Depois disso, você consegue pensar em qual vai ser o primeiro passo para o seu corpo. Pense se quer cortar algo que não faz bem, ou se vai começar a planejar o menu semanal de café e também do jantar. Aos poucos, sua rotina vai se ajustando para que você não se canse com coisas que precisam ser automáticas, mas é uma coisa por vez. Fique atento para entender quais são suas rotas de fuga. Compras complicadas de comida, academia que precisa pegar o carro para ir, meditar antes de dormir quando você simplesmente cai no sono, deixar a casa bagunçar demais ou querer arrumar no final de semana quando você só quer descansar. Olhe para sua rotina com os olhos de um cientista e comece a otimizar a sua experiência nessa terra. Você vai conseguir sentir uma drástica diferença no seu foco assim que implementar uma dessas mudanças em cada área. Esse ganho de energia será o combustível para continuar sendo disciplinado e para retomar quando furar a rotina. Não se culpe muito se em algum momento furar alguns dos novos hábitos. Apenas retome. Só furar não é motivo para desistir. Amanhã é um novo dia e o foco é feito de uma sequência de decisões positivas. Você perdeu uma delas, não todas. Foque nisto. Bons hábitos fazem com que seja fácil ter foco. Você precisa organizar as principais áreas da sua vida: sua casa e agenda, sua mente e seu corpo. Organize sua casa fazendo sprints de destralhamento de 15 minutos todos os dias. Organize sua mente buscando a meditação mais fácil para você. Comece com apenas 5 minutos. Organize seu corpo estabelecendo uma rotina de sono, alimentação e exercícios que combina com você. Faça do seu sono uma prioridade. Ele vai ajudar no seu autocontrole e no foco. Um hábito demora mais do que 21 dias para se estabelecer. Se você furar o plano, apenas recomece, sem drama. 3. Gerenciando o tempo. Hábitos são construídos dia após dia, decisão após decisão. Não espere algo acontecer repentinamente. Aprenda a construir solidamente. É inegável que nosso mundo ficou complexo. Pergunte para seus pais e avós como era um dia normal de trabalho antes da era digital. E perceba que hoje você trabalha muito mais do que eles pelo simples fato de que você não trabalha só quando está no trabalho. As redes sociais e serviços digitais propiciaram grande agilidade pelo preço de nos dar mais escolhas em um dia do que nossos avós tinham em um ano. Muito do que acreditamos ser uma facilidade é, na verdade, distração e trabalho grátis. Como, por exemplo, o seu aplicativo de internet banking. Antes você ia até uma agência e solicitava uma operação que alguém fazia e pagava uma taxa ao banco, ou fazia parte do pacote da sua conta. Hoje você abre o celular, precisa lembrar de uma senha, outra senha, pegar um token, colocar sua digital e fazer todo o serviço. E ainda ter uma taxa cobrada por isso mesmo assim. O trabalho grátis se alia à complexidade de todas as suas decisões de vida. Muitas vezes, antes mesmo do café da manhã, você já absorveu diversas notícias e fotos das redes sociais. Já decidiu muitas coisas, respondeu e-mails e fez coisas complexas online. Enquanto fazia tudo isso, você se distraiu muito e provavelmente demorou para começar a trabalhar ou estudar. E parou algumas vezes porque essa complexidade do mundo moderno continuava te chamando. Seu celular apitou. Suas redes sociais chamaram sua atenção. Você ligou a música, desligou, ligou de novo. Conversou com um amigo no chat. Hoje é como se nossa mente fosse uma criança solta no parque de diversões. São muitos brinquedos. É até difícil de escolher um. Nesse capítulo, vamos tratar dos principais ladrões de tempo que se colocam entre você e o seu propósito todos os dias. Ladrões de tempo que nos fazem procrastinar e nos tiram o foco. Não ter rotina de sono. Eu sinto dizer, mas salvo raríssimas exceções, as pessoas mais produtivas acordam cedo e dormem cedo.
Principalmente se você já passou dos 30 anos, você já entendeu que não adianta achar que de madrugada você rende muito bem, que é bom fazer as coisas à noite. Porque no outro dia você tem obrigações, e elas acontecem no fuso horário da sociedade, não na sua imaginação. Se você realmente quer ser uma pessoa focada, que está atrás de um propósito, você vai precisar acordar cedo.